Esse vídeo sobre a Duquesa de Goiás será dividido em duas partes. A parte 1 contará desde 1822 até 1826. A parte 2 contará desde 1826 até 1898. Você está assistindo a parte 2. Recomendamos que antes de prosseguir nesse vídeo, você assista a parte 1. Os diplomatas precisavam encontrar uma noiva para Dom Pedro I, pois não era bem visto que o imperador ficasse sozinho por muito tempo. Para isso, era necessário que Dom Pedro terminasse o relacionamento com a Marquesa de Santos. Mas como ela estava grávida, o imperador temia pela saúde da criança e de sua amante, e se recusou a mandar Domitila para São Paulo grávida no 7º mês de gestação. Quanto à Duquesa de Goiás, o imperador afirmava que não viveria sem sua filhinha. Dessa forma, Dom Pedro I terminou o relacionamento com Domitila pela primeira vez no dia 21 de junho de 1827, mas deixou que a amante continuasse morando no Rio de Janeiro até o nascimento da criança. A Marquesa de Santos deu à luz a sua quarta filha com Dom Pedro I no dia 13 de agosto de 1827. A criança foi batizada como Maria Isabel de Alcântara Brasileira, nome semelhante ao de sua irmã. Dom Pedro I prometeu intitular a menina como Duquesa do Ceará. Nesse meio tempo, Domitila de Castro descobriu que Dom Pedro I estava tendo um caso amoroso com sua irmã, chamada Maria Benedita de Castro. Dizem que a marquesa ficou tão furiosa que planejou um atentado contra a vida de sua irmã mais velha. Após ficar sabendo da tentativa de assassinato contra Maria Benedita, ocorrido no dia 22 de agosto de 1827, Dom Pedro I ficou furioso e acreditou que Domitila era a mandante do crime. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Ordenou então que ela e alguns de seus irmãos que também estavam envolvidos embarcassem para a Europa. O imperador retirou imediatamente a Duquesa de Goiás e a recém-nascida Maria Isabel dos cuidados de sua mãe. As meninas foram morar com Dom Pedro I no Paço de São Cristóvão, ao lado de seus irmãos príncipes e princesas. Não sabemos como, mas no final Dom Pedro acabou acreditando na inocência de sua amante e voltaram seu relacionamento, mas dessa vez de uma forma disfarçada, pois o povo odiava Domitila e a culpavam pela morte da amada imperatriz Leopoldina. Os amantes fingiam que não estavam mais juntos e que tinham terminado o relacionamento, mas se encontravam às escondidas à noite. Tudo isso para que os diplomatas europeus acreditassem que o imperador tinha mudado. Enquanto isso, o Marquês de Barbacena fazia um trabalho muito difícil na Europa. Ele deveria conseguir uma esposa para o imperador. Porém, essa missão era quase impossível, pois na Europa, Dom Pedro I era mal visto por conta de seu relacionamento extraconjugal com a Marquesa de Santos e pelas humilhações que a arquiduquesa austríaca Leopoldina havia sofrido no Brasil. Nenhuma princesa europeia queria se casar com Dom Pedro I. Se você quiser saber mais sobre essa história, então assista ao vídeo. Dom Pedro I foi rejeitado por princesas europeias? No dia 12 de outubro de 1827, foi aniversário de Dom Pedro I, e o imperador concedeu títulos e graças a 4 irmãos e mais 30 parentes de Domitila. Estava claro para todos que o relacionamento entre os amantes não tinha terminado. No dia 25 de outubro de 1827, a caçula Maria Isabel acabou falecendo aos 2 meses de vida, vítima de meningite. Dom Pedro I e Domitila ficaram muito tristes. O Marquês de Barbacena exigiu que a Marquesa de Santos saísse da capital,
pois só assim poderia garantir aos reinos europeus que o relacionamento entre Dom Pedro I e a amante tinha terminado. Domitila de Castro resistiu por muito tempo e disse que jamais voltaria para São Paulo. Por fim, ela acabou sendo banida para sua terra natal no dia 26 de junho de 1828. Dom Pedro I não autorizou que a Marquesa de Santos levasse a Duquesa de Goiás consigo, e Isabel Maria ficou morando no Palácio de São Cristóvão, ao lado de seus irmãos. Em julho, a Marquesa já dava sinais de que não aguentava mais ficar em São Paulo. Lembrando que nessa época, a cidade era apenas uma província pacata, com ruas de terra e rodeada por chácaras. Impaciente, Domitila enviou uma carta ao imperador, dizendo que iria voltar ao Rio de Janeiro. Dom Pedro I respondeu à carta de forma grosseira, não autorizando a volta de Domitila. A verdade era que o imperador estava sem esperanças quanto ao seu segundo casamento, pois já havia recebido mais de 5 negativas perante suas propostas de casamento. Após receber um não da princesa da Dinamarca e de mais 8 princesas, Dom Pedro I, depois de um tempo, acabou mandando chamar a Marquesa de Santos de volta para o Rio de Janeiro em abril de 1829. Sobre a situação, o melhor amigo do imperador escreveu: "O contratempo com a Dinamarca excitou novamente o nosso amo a paixão nunca sufocada pela Marquesa, e já a mandou buscar." No dia 23 de maio de 1829, foi aniversário da pequena Duquesa de Goiás. Nesse mesmo dia, às 3 horas da tarde, uma imponente carruagem com o brasão da Marquesa de Santos entrou pelos portões da Quinta da Boa Vista. Domitila desceu da carruagem, usando um vestido luxuoso e joias onde podia-se ler P1, a abreviação do nome Pedro I. Além disso, a favorita usava um colar de diamantes com o retrato de Dom Pedro I. Ela foi saudada por todos e os guardas lhe prestavam continências, como se a Marquesa de Santos fosse a real imperatriz do Brasil. O imperador recebeu sua amante oficial, vestido em uma farda de gala com todas as condecorações. À noite foi oferecido um grande banquete para mais de 50 pessoas. Em seguida, um grande baile aconteceu. Durante a festa de gala, todos os nobres e cortesãos comentavam: "A Marquesa voltou, a favorita está de volta." E Domitila sentia-se em seu auge no império. A alegria da Marquesa de Santos durou pouco, pois no dia 30 de maio de 1829 foi confirmado o casamento entre Sua Alteza Imperial, o Imperador, e a princesa bávara Amélia de Leuchtenberg. Depois de quase 3 anos de procura, finalmente os diplomatas conseguiram achar uma esposa para Dom Pedro I. A princesa Amélia era neta adotiva de Napoleão Bonaparte e contava com 17 anos na altura do casamento. Ela era 15 anos mais jovem que Domitila. Dom Pedro I enviou um decreto pedindo que a Marquesa de Santos saísse o quanto antes do Brasil, que ele concederia uma pensão vitalícia para ela e a recompensaria pelos serviços prestados. Ao ler tal decreto, Domitila ficou revoltada e disse que jamais deixaria o Brasil. O imperador respondeu dizendo que se a Marquesa não saísse o mais rápido possível, ele anularia tudo o que tinha estabelecido e a deixaria apenas com uma pensão equivalente a 1 conto de réis. Para não cair em tentação, o imperador se mudou com sua filha, Duquesa de Goiás, para um casarão localizado no Botafogo. Acontece que isso era uma despedida, pois a família da princesa Maria Amélia tinha exigido que Isabel Maria fosse afastada da corte.
Vale lembrar que a princesa Amélia não sabia da existência dessa menina. Ela só descobriu que Dom Pedro I tinha filhas e filhos bastardos muitos anos depois. Entretanto, como dissemos, a família de Amélia sabia da existência da menina e exigiu que ela fosse afastada da corte. A Marquesa de Santos, ao perceber que o imperador tinha se afastado, enviou uma carta perguntando sobre a saúde da Duquesa de Goiás. Dom Pedro I respondeu de forma grosseira, dizendo que Belinha estava bem, permaneceria bem e que não era necessário mais perguntar sobre a menina. Em meados de maio e junho de 1829, Domitila descobriu que estava grávida, mas o imperador não acreditava que a criança no ventre de sua amante era sua filha. Domitila de Castro vendeu todas suas propriedades, chácaras e casas para Dom Pedro e partiu grávida para São Paulo no dia 27 de agosto de 1829. Nunca mais a Marquesa de Santos veria sua filha, Duquesa de Goiás, novamente. A Imperatriz Amélia desembarcou no Rio de Janeiro no dia 15 de outubro de 1829. E com o coração partido, Dom Pedro I deixou Isabel Maria no palacete da Praia Grande. Deixou a menina com pessoas de sua confiança e damas para cuidar da filha bastarda. A família da Imperatriz Amélia mandou ao Brasil seu irmão, o Duque Augusto, para assegurar à família que a Duquesa de Goiás e Domitila realmente não estavam mais morando no Palácio de São Cristóvão. Em carta à família, o Duque Augusto escreveu que teria agradecido a Dom Pedro I por ter banido Domitila e afastado a bastarda da corte, pois a desinformada Amélia teria ficado, com certeza, muito espantada se tivesse encontrado tal criança em sua casa. Depois de pesquisar muito, o imperador decidiu mandar Belinha para um colégio de freiras localizado na França, chamado École du Sacré-Cœur. Com o coração partido, ele se despediu de Isabel Maria e a colocou no navio com destino a Paris no dia 25 de novembro de 1829. Ele fez tudo isso escondido de Dona Amélia, que nem sonhava que Isabel Maria existia. A duquesinha embarcou aos 5 anos de idade para a França, sem nunca mais voltar ao Brasil e sem nunca mais ver sua mãe. Junto com Isabel Maria, Dom Pedro I mandou pessoas de sua confiança e uma carta ao Visconde de Pedra Branca com as recomendações de que a instrução da Duquesa de Goiás deveria ser a melhor possível para fazer uma freira, com a menor despesa possível, sem contudo faltar a decência devida a uma filha de Sua Majestade Imperial, posto que bastarda. Ou seja, o imperador planejava que a Duquesa de Goiás tornasse freira. Foi dito à menina a partir desse dia que ela era filha do imperador Dom Pedro I e que sua mãe havia falecido no parto. Portanto, ela era filha apenas dele. Vale lembrar que a Duquesa de Goiás foi afastada de sua genitora quando tinha 5 anos e logo esqueceu suas lembranças com sua mãe e com a família Castro, passando a acreditar que sua mãe era uma mulher desconhecida que havia falecido no parto. Durante a viagem de navio, aconteceram muitas tragédias e desastres. O navio passou por uma grande tempestade em alto mar, o que danificou as velas da embarcação. No decorrer de 9 dias seguidos, o barco vagou perto do porto de Brest, sem conseguir ancorar por conta dos fortes ventos contrários. Depois disso, aconteceu um surto de febres entre os tripulantes e a duquesa passou a reclamar de dores no peito. O Visconde de Almeida, que era o responsável pela menina, diante de tantas adversidades, decidiu mudar o curso da viagem para Plymouth, na Inglaterra, chegando lá no dia 8 de fevereiro de 1830, quase 3 meses após zarparem do Brasil. A Duquesa de Goiás foi recebida pelo Lord Northesk
e depois partiu junto à sua comitiva para Londres, onde foi recebida por Melo Matos, um súdito de Dom Pedro I. Os diplomatas que apoiavam a causa da Rainha Maria II de Portugal prestaram homenagens à Duquesa de Goiás, que era meia-irmã da rainha. Nesse meio tempo, os viscondes de Resende e Itabaiana organizavam os papéis para matricular a duquesinha no convento francês. Isabel Maria de Alcântara brasileira foi levada a Paris e passou a estudar no internato francês que seu pai tinha recomendado. No Brasil, o imperador fazia questão de receber mensalmente boletins médicos e relatórios sobre a saúde e bem-estar da pequena duquesa. Ele continuava demonstrando muita preocupação com a educação e desenvolvimento de sua filha bastarda. As freiras que agora eram responsáveis por Belinha enviavam cartas ao imperador afirmando que a menina era muito educada e dócil. Diziam que ela ia muito bem em todas as disciplinas. Já havia aprendido a ler, escrever e falar francês fluentemente. Decorava histórias com facilidade e fazia lindos trabalhos com agulha, mas apresentava dificuldades no piano. Além disso, a menina mudava de humor quando era obrigada a estudar, mas mesmo assim era gentil e amorosa com todos. Dom Pedro I sentia muitas saudades de Isabel Maria, mas sabia que essa era a melhor decisão com relação à educação que ela poderia receber. No convento chamado Escola do Sagrado Coração, a Duquesa de Goiás estudou ao lado de muitas princesas e nobres da elite europeia, como por exemplo a imperatriz Eugênie de Montijo, com quem desenvolveu amizade. Em São Paulo, Domitila de Castro deu à luz no dia 28 de fevereiro de 1830 a uma menina chamada Maria Isabel de Alcântara Bourbon II. De início, Dom Pedro I não quis assumir a criança, pois tinha fortes desconfianças que a menina não era sua filha. Como o imperador não quis assumir a paternidade, a marquesa teve que adotar um outro sobrenome para a filha bastarda. Depois de um tempo, Dom Pedro I acabou se convencendo que sua última filha com Domitila era realmente dele e garantiu à marquesa que a menina seria educada na Europa ao lado de sua irmã. Em julho de 1830, o Marquês de Resende escreveu a Domitila, em nome do imperador: "Fique pela presente, na inteligência em que porventura nunca deixarei de estar, que Sua Majestade Imperial decidido como sempre esteve a felicitar a Senhora Dona Maria Isabel e não descuidará de chamá-la a fim de mandá-la educar com aquele cuidado e decência que exige a sua categoria, bem como há pouco acabou de fazer com sua irmã, a Senhora Duquesa de Goiás." Não demorou muito, e em abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro e partiu para a Europa junto à Imperatriz Amélia e à Rainha Maria II, tendo que deixar no Brasil as princesas Januária, Paula Mariana, Francisca e o príncipe Pedro de Alcântara, que agora era o novo imperador do Brasil. Lembrando que no Brasil, o imperador era chamado de Dom Pedro I e em Portugal era conhecido como Dom Pedro IV. Na Europa, Dom Pedro IV reencontrou sua filhinha Duquesa de Goiás. A Imperatriz Amélia estava grávida e foi nessa época que ela descobriu sobre a existência de Isabel Maria. Dona Amélia ficou encantada pela menina, que era muito amável e carinhosa. De segunda a sexta-feira, a menina ficava no internato, mas passava os finais de semana com Dom Pedro IV, Dona Amélia e suas irmãs, as princesas Maria Amélia e a Rainha Maria II. Parece que quando a duquesa e a rainha se reencontraram em Paris, as meninas começaram a se dar muito bem e desenvolveram uma linda amizade. Em uma carta enviada em junho de 1832,
a rainha Maria II escreveu: PS. Um abraço com cautela na Mana Amélia, outro sem nenhuma na Isabel. Sobre a educação da duquesinha, Dom Pedro IV deixou registrado: a pequena duquesa de Goiás está linda e adiantadíssima. Toca muito bem piano. Em 25 de janeiro de 1832, Dom Pedro IV seguiu a Portugal por razão da Guerra Civil Portuguesa, deixando Dona Amélia, a princesa Maria Amélia, a rainha Maria II e a duquesa de Goiás em segurança na França. Nessa época, Isabel Maria contava com quase 8 anos e ficou sob os cuidados da antiga imperatriz Amélia e da duquesa Augusta da Baviera, sogra de Dom Pedro. Assim que a Guerra Civil terminou, o antigo imperador pediu que buscassem sua família em Paris. Entretanto, a duquesa de Goiás permaneceu em Paris, por razão de seus estudos no convento. Dom Pedro IV adoeceu e faleceu no dia 24 de setembro de 1834, vítima de tuberculose. A partir desse dia, a duquesa Amélia assumiu a responsabilidade da criação e educação de Isabel Maria, que contava com 10 anos de idade. A duquesa de Goiás, que havia sido separada de sua mãe aos 5 anos de idade, não tinha qualquer recordação de sua mãe biológica. Ela considerava Dona Amélia como mãe e a duquesa Augusta da Baviera como avó. Dona Amélia sempre afirmava que Isabel Maria era uma menina muito bonita, amorosa e educada. A duquesa Augusta protegia Isabel Maria como se fosse sua neta. Augusta deixou registrado em seu diário durante uma viagem a Paris em dezembro de 1831. A duquesa de Goiás é uma criança encantadora, impossível de não amar. Que pena que a rainha não seja como ela. Antes de falecer, Dom Pedro IV deixou estabelecido em seu testamento, a 17 de setembro de 1834: deixo a metade da dita terça à minha querida filha, a senhora Dona Isabel Maria de Alcântara Brasileira, duquesa de Goiás. Estava claro para todos que a duquesa de Goiás era a filha preferida. Além de sempre sair em defesa da filha e mimá-la mais que os outros filhos, o imperador deixava metade da terça parte de seus bens para Isabel Maria. Dentre todos os herdeiros, ela foi uma das mais favorecidas com a herança. Ainda no testamento de Dom Pedro IV, podemos ler: recomendo a Sua Majestade Imperial a Senhora Dona Amélia Augusta Eugênia de Leuchtenberg, Duquesa de Bragança, minha querida e adorada esposa, que chame para o pé de si minha querida filha, Dona Isabel Maria de Alcântara Brasileira, Duquesa de Goiás, logo que ela tiver completado a sua educação e que durante ela lhe assista com a sua imperial proteção e amparo. E aquela menina que lhe falei, e que nasceu na cidade de São Paulo, no Império do Brasil, no dia 28 de fevereiro de 1830. E desejo que esta menina seja chamada Europa para receber igual educação que se está dando à minha sobredita filha, Duquesa de Goiás. Assim que Dom Pedro IV faleceu, Dona Amélia entrou em contato com a Marquesa de Santos, para que ela autorizasse que Maria Isabel, a última filha que havia nascido em 1830, fosse enviada à Europa para receber a mesma educação da Duquesa de Goiás. Entretanto, Domitila não respondeu às cartas dos diplomatas, nem de Dona Amélia. Provavelmente, a Marquesa de Santos não queria perder sua outra filha. No ano de 1839, sob a responsabilidade do Marquês de Rezende, a Duquesa de Goiás foi mandada para Munique e ingressou no Real Instituto de Moças para concluir seus estudos. Em 1841, a antiga imperatriz Amélia enviou cartas a seu enteado Dom Pedro II, falando sobre sua meia-irmã. Todos estão muito contentes com Isabel Maria no Instituto,
e minha mãe, a Duquesa Augusta, escreveu que ela cresce e se embeleza todos os dias. Antes de falecer, Dom Pedro IV pediu que Dona Amélia mantivesse em segredo a real origem da Duquesa de Goiás. Eles continuavam sustentando a mentira que a mãe de Isabel Maria havia falecido no parto. Mas a verdade era que a Marquesa de Santos estava vivíssima no Brasil. O antigo imperador tinha medo de que a posição da menina perante a nobreza europeia fosse prejudicada por ser filha bastarda, e por essa razão inventou tal mentira. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. A Duquesa da Baviera e a Duquesa de Bragança perceberam ao longo dos anos que Isabel Maria não tinha vocação para ser freira. Ela era uma moça muito bonita e chamava a atenção com seus olhos amendoados e cabelos escuros. Contrariando o desejo de Dom Pedro IV, que sonhava que sua filha tornasse freira, elas acabaram autorizando a saída da menina do convento. Nessa época, Dona Amélia de Leuchtenberg começou a procurar um bom marido para sua enteada. Além de possuir uma fortuna herdada de seu pai, Isabel Maria recebeu uma grande quantia de seus irmãos, o imperador Dom Pedro II e a rainha Maria II. A madrasta, que a amava muito, preparou o enxoval do casamento. Mesmo longes um dos outros, os irmãos sempre mantiveram contato com sua irmã bastarda, Duquesa de Goiás, que sempre trocava cartas com as princesas Januária, Paula Mariana, Francisca e o imperador Dom Pedro II. No ano de 1842, Dona Amélia enviou uma carta a Dom Pedro II, avisando que havia conseguido um ótimo casamento para a Duquesa de Goiás com um nobre alemão chamado Ernesto, segundo conde de Treuberg e barão de Holtzen. Em novembro de 1842, a ex-imperatriz Amélia pediu que Dom Pedro II concedesse a Imperial Ordem da Rosa ao futuro marido de Isabel. O casamento aconteceu no dia 17 de abril de 1843, no Palácio de Leuchtenberg, na cidade de Munique, na Baviera. Ernesto havia nascido em 1810 e era 13 anos mais velho que Isabel Maria, que na altura do casamento contava com 19 anos, enquanto seu noivo 32. Antes do casamento se realizar, Dona Amélia de Leuchtenberg contou a Ernesto o segredo de família que Isabel Maria não poderia descobrir. O noivo jurou guardar segredo. O casamento foi feliz. A Duquesa de Goiás e o conde de Treuberg moravam no castelo de Holtzen e tiveram 4 filhos. A Duquesa de Goiás tinha muita consideração por sua irmãzinha, a princesa Maria Amélia de Bragança, e por essa razão decidiu homenagear sua amada irmã mais nova. A primeira filha da Duquesa de Goiás nasceu em 1844 e foi batizada como Maria Amélia em homenagem à sua tia, a princesa Maria Amélia de Bragança. Isabel Maria se dava muito bem com seu irmão, o imperador Dom Pedro II. Ela chegou a dizer que se tivesse um filho homem, colocaria o nome de Pedro, em homenagem a seu irmão. Mas parece que ela acabou mudando de ideia. O segundo filho nasceu em 1845 e foi batizado como Fernando. A terceira filha nasceu em 1846 e foi batizada como Augusta, em homenagem à Duquesa Augusta da Baviera. E o quarto filho nasceu em 1855, batizado como Francisco. Enquanto tudo isso acontecia, a Marquesa de Santos, milionária, seguia sua vida em São Paulo, onde casou-se novamente e teve mais 6 filhos com um rico fazendeiro paulista chamado Rafael Tobias de Aguiar. A irmã de Isabel Maria, chamada Maria Isabel de Alcântara Bourbon II, cresceu e casou-se em 1848
com o conde de Iguaçu, chamado Pedro Caldeira Brand. O cunhado tentou entrar em contato com a duquesa de Goiás, mas suas cartas foram barradas pelo conde de Treuberg, que guardava o segredo de família às 7 chaves. Todos sabiam da mentira, menos a duquesa de Goiás, que, já adulta, continuava a acreditar que sua mãe biológica havia falecido no parto. Alguns anos depois, o conde de Iguaçu tentou novamente contato com a duquesa de Goiás, enviando cartas ao castelo de Holsen. Isabel Maria, que não tinha nenhuma recordação de sua família, ficou chocada quando descobriu que era filha biológica de Dom Pedro I com a Marquesa de Santos. O conde de Iguaçu enviou como provas as cartas trocadas entre Dom Pedro I e a Marquesa de Santos, nas quais mencionavam Belinha como filha. Depois disso, a relação entre Dona Amélia e Isabel Maria ficou abalada, pois a moça sentia que havia vivido uma mentira a vida inteira. Após a descoberta, a duquesa de Goiás seguiu sua vida e não entrou em contato com sua mãe biológica, nem Domitila entrou em contato com a filha. Dizem que, apesar de uma história de vida tão conturbada, a duquesa de Goiás foi feliz. Ela viveu um casamento estável e teve uma relação muito boa com seus filhos. O conde de Treuberg faleceu em 1867, aos 56 anos, e Isabel Maria ficou viúva aos 43 anos de idade. 6 meses depois, no dia 3 de novembro de 1867, a Marquesa de Santos faleceu no Brasil. No ano de 1871, Dom Pedro II, em uma viagem à Europa, reencontrou sua irmã Duquesa de Goiás, no castelo de Holsen. Na época, o imperador contava com 46 anos e Isabel Maria 47. Sobre o encontro existe uma história engraçada. Dizem que Dom Pedro II, ao chegar no castelo de Holsen, avistou um jardineiro que podava uma macieira no pomar. O monarca apresentou-se como imperador do Brasil e disse que gostaria de visitar sua irmã, a duquesa de Goiás, Isabel Maria. O jardineiro, assustado, entrou no castelo dizendo a todos que havia um homem doido no jardim, dizendo que era irmão da duquesa e imperador do Brasil. Como dissemos, ela viveu uma vida feliz e luxuosa ao lado de sua família adotiva, que a amava muito. Apesar de tudo, ela manteve contato com sua amada madrasta e seus queridos irmãos até o fim de sua vida. A duquesa de Goiás faleceu na Baviera no dia 3 de novembro de 1898, exatamente 31 anos após a morte de sua mãe. Durante o primeiro reinado, Isabel Maria era tida como uma espécie de protetora da província de Goiás. Sabemos que seus descendentes estão vivos até os dias de hoje. Valorize a história e compartilhe esse vídeo com seus amigos.